Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Sexta-feira, dia 30 de maio, sexta semana da Páscoa. A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, de 9 a 18. O salmo responsorial é o Salmo 46. O evangelho de hoje está em João, capítulo 16, de 20 a 23a. Convido você a curtir, compartilhar e comentar o nosso evangelho. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhais medo, continua a falar, e não te cales, porque estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles e anunciou-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul da Acácia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes de vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em secrência, Paulo reparou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós choreis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor! Os discípulos foram alertados a respeito do perigo de ficarem muito abatidos com a morte do Mestre e se entregarem ao pranto e às lamentações, esquecendo-se da missão que tinham pela frente. Se por um lado justificava-se o choro momentâneo, seria insensato deixar-se vencer por ele. A tristeza deveria transformar-se em alegria e o pranto em festa. A última palavra sobre a vida de Jesus competia ao Pai. Este responderia com a vida, porque os inimigos do reino voltaram à morte. Então teria fim a alegria efêmera do mundo, que se vangloriou de ter eliminado Jesus. Era tempo de colocar no Pai uma confiança inabalável. As dores do parto são uma imagem do que os discípulos estavam vivendo. Uma criança vem à luz em meio às dores e sofrimentos, tanto dela quanto da mãe. Uma vez concluído o parto, é tempo de festejar. Algo semelhante passa-se com a vida de Jesus. Seu ministério de salvação da humanidade foi perpassado de rejeição e incompreensão que culminou na morte de cruz. Tudo isso foi um cenário de que a salvação pudesse acontecer. Uma vez realizada, era tempo de alegrar-se, porque o Senhor ressuscitou. Ninguém jamais haveria de privar os discípulos dessa alegria plena na presença do ressuscitado. Doravante, as tribulações infligidas pelo mundo podem ser vividas de maneira diferente, pois em Jesus ressuscitado temos a certeza de que o poder da morte foi vencido definitivamente. Oremos. Pai, não permita que jamais a tristeza e o pranto tomem conta do meu coração. É que a fé na ressurreição seja para mim motivo de plena alegria. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.